Boa noite, família. Espero que esteja tudo ok com vocês. Demorou um pouco, mas o vídeo tá saindo, tá? Referente ao setup que eu vou passar para vocês. É apenas uma estratégia, tá? O VAMOD ou o MT4, indicador de marcações, ele tem diversas estratégias, diversas possibilidades de estar utilizando. O que eu vou passar para vocês é uma que eu vi que é assertiva, né? Que é o que? Rompimento de velas de comando com o VAMOD identificando uma agressão ou interesse da compra ou da venda, tá? Então essa vai ser o nosso operacional, tá? Mas é só isso que dá para operar? Mais uma vez, não. O VAMOD ele nos dá diversas oportunidades utilizando com confluência com o gráfico, com a disposição gráfica, tá? Tanto o VAMOD quanto o próprio indicador de marcações, tá bom? Então vai aí do que você vai querer utilizar para poder fazer as suas operações, tá bom? Vamos lá então. O indicador de marcações no MT4, eu fiz um vídeo a respeito já, né? Vou colocar ele aqui para vocês. Então aqui eu tenho a quantidade de barras passadas para ele estar fazendo a leitura. Eu costumo deixar sempre 30, tá? Caso o gráfico ele chegue numa região onde não tem marcações, eu coloco mais barras, tá? Para ele poder estar fazendo a leitura e assim ele poder marcar essas velas lá de trás, tá bom? Para eu tendo ali como trabalhar nele. Então, aqui eu vou deixar 30, né? Para ver se tem marcações ali para eu estar utilizando. Abertura de vela, abertura venda sem pavio. Velas de comando de venda, tá? Aberturas de compra sem pavio seria marcações verde e venda marcações vermelha, tá bom? Então, vela de comando tracejado vai ser venda vermelha, compra verde. Os azuis são final de taxa única, tanto de compra quanto de venda, tá? Aqui você vai determinar aí, caso você preferir, uma outra marcação, uma outra cor para você estar fazendo, tá? Eu utilizo assim para apenas identificar se é vela final de taxa única, tá? Porque quando dá uma vela de comando em seguida um final de taxa única ou anteriormente taxa única e início de uma de comando, eu tenho uma divisão de taxa, tá? Que vai ser demarcado pela azul e pela verde. Elas vão ficar quase juntas praticamente, tá? Essas regiões são muito fortes também, tá bom? Então vou colocar aqui 30 barras para ele fazer a leitura. Dá um OK. Então aqui essas velas de interesse, né? Ele só tá me dando aqui na parte de baixo, né? Então aqui eu não tenho nada para trabalhar essas marcações. Por esse motivo eu venho aqui e ajusto essa marcação, tá? Colocar 100 aqui. E aí eu consigo ter mais marcações aqui para poder trabalhar, tá? Então, linhas vermelhas são tracejado vermelho, comando de venda, tracejado verde, comando de compra, e azuis, final de taxa única, né? Você vê que ele respeita, tá? Essas regiões, essas zonas, né? Você pode ver no gráfico o respeito que tem dessas marcações. Então é interessante para a gente estar fazendo operação, tá? A operação que a gente vai estar fazendo aqui é quando tem rompimento de comando, tá? No VAMOD ele vai me mostrar as 3 primeiras setas, melhor ainda, as 4 primeiras, tá? Seguindo a direção, tá? Aí é uma validação aí de uma vela de força, de agressão de compra, de muito interesse de compra, tá bom? Então vamos aguardar. Não que você vai só operar essa estratégia, tá? O VAMOD aqui, como eu tenho explicado no vídeo das setinhas, cada setinha aqui ela tem uma confluência, ela é uma leitura do VAMOD, né? E tem esses outros padrõezinhos aqui, o 1 de agressão, que é o B, o 3, que é quando ocorre. Uns dentro da psicologia chamam oferta de venda, a compra vem compra, ou a venda desce, depois a compra ele
compra essa taxa, né? Ele assume essa taxa, então ele me faz um padrão 3 aqui, tá? Dependendo da região no gráfico, ele acaba sendo um padrão de reversão, tá? Mas para isso eu tenho que utilizar confluência no gráfico de marcações, tá? Eu vou estar fazendo umas marcações aqui para a gente também se auxiliar nelas, tá? E algumas zonas aqui fortes, tanto de suporte também, para estar fazendo essas marcações. Ó, aqui ele vai dar algumas oportunidades, mas eu quero pegar apenas as entradas aí que a gente vai passar como estratégia, tá? Uma das estratégias que dá para operar, né? Mas aqui você pode perceber, essa vela aqui, ela desceu até um comando de compra aqui, respeitando, tá? E aí no ViaMod, ela me deu um padrão 3, tá? Aquele padrãozinho de reversão, tá? Aqui ele chegou numa zona interessante, onde eu tenho um suporte aqui na parte de baixo, tá? Tem uma zona de suporte aqui que respeitou esses fundos aqui atrás, tá? Esses pavio. Esse outro fundo aqui atrás. Deixa eu tirar aqui. Respeitou esse fundo aqui atrás. Esse outro fundo aqui atrás. Aqui quando era resistência. Então, uma zona de muito interesse. Então, aqui eu sei que é uma zona de compra, tá? E aí tem esse comando que é dessa vela aqui, tá? Comando de compra. Então desceu aqui a venda, fazendo um padrão de reversão aqui, respeitando essa região, tá? Então aqui eu fico mais confortável para fazer uma entrada de compra, tá bom? Então é sempre que você vai fazer a entrada quando aparece a reversão aqui? Não. Você vai pegar quando confirma com a zona, tá? Com a região de interesse, ou seja, de compra ou de venda, tá bom? Vamos aguardar aí, tá? Eu estou utilizando direto aqui no MT4. Vou utilizar esse automatizador aqui da Price Pro, um excelente software, indico para quem quer utilizar, é um parceiro nosso, tá? Tenho a licença deles, represento eles também, tá? Se alguém tiver interesse, só me constatar lá no PV que eu posso estar passando para vocês. Ó, mais uma vez, ó, como respeitou a zona, chegou aqui de novo nessa região de comando e respeitou esse comando de compra, tá? Aqui no ViaMod foi o mesmo volume. Aqui tem um gatilho aqui, né? Ela fez, a POC estava a favor dela, entretanto ela não tomou a taxa continuou verde aqui ainda, tá vendo? Não tomou a taxa, antiga taxa aqui da compra, tá? O que acontece? Aqui a compra ela desceu na 330. Aqui ela desceu, a taxa que estava na 330, a POC do cluster. Aqui ficou na 331, ou seja, eles não conseguiram força para tomar essa POC desse cluster anterior. E aí você tem a confluência da minha zona de comando, aqui podendo dar um possível compra aqui, tá? Fazendo esses dois filtros da taxa, a setinha da taxa aqui e a região, que é um comando de compra, tá? Aqui eu acabei não olhando, estava explicando aqui para vocês,
mas aqui era uma entrada, tá? Por que que era uma entrada aqui? Essa vela aqui subiu, rompeu esse comando, vou puxar o zoom aqui, ela rompeu esse comando aqui dessa vela mesmo. Nessa vela anterior foi um comando que não teve força de tomar a taxa do cluster anterior. A próxima, essa verde, tá? Mostrando agressão, tomou a POC, setinha verde, fez um padrão B, padrão 1, de interesse da região, tá? E ela rompeu o meu comando, tá? Você pode observar aqui, rompeu o meu comando e aí deu continuidade. Uma excelente entrada aqui, tá? Mas Rafael, não foi a confluência das setinhas aqui, das 3 primeiras ou até mesmo a 4, tá? Aqui não confirmou o volume aqui, na verdade, ele foi maior do que o anterior. Aqui ele ficou nulo. Deixa eu aumentar aqui. Aqui ele ficou nulo porque a taxa aqui ficou branca, né? Porque ele ficou na mesma taxa. Então, por isso que ele não validou o volume aqui, a setinha verde para cima, tá? Mas aqui, como o volume foi maior do que o anterior de compra, aqui considera a setinha verde do V para cima, tá bom? Então, aqui mesmo assim, se analisando o contexto, você entender o ViaMod, você vai ver que essa vela aqui, esse cluster, é um cluster de muito interesse da compra, tá? A compra se posicionou legal aqui, teve rompimento, por esse motivo aí deu continuidade, tá? Rompimento desse comando anterior, tá bom? Vamos aguardar. Aqui respeitou esse final de taxa única anterior. O legal é sempre você priorizar a macro tendência, tá? Aqui eu estou numa pernada de alta, tá? O preço ele veio, o gráfico tá bem balançado, né? Fez um canal aqui. Canalzinho de alta, rompeu, fez pullback numa taxa única aqui atrás. Agora rompeu ali essa região, tá? Desse rompimento desse canal. Vou fazer um traçamento aqui. Então aqui essa linha verde foi esse topo aqui, esse topo rompeu, fez pullback, tá? Fez pullback na região aqui de suporte, um final de taxa única aqui também lá de trás, para poder fazer essa pernadinha de alta. Aqui em cima ele respeitou, olha como ele respeitou. Vou puxar o zoom aqui. Ele respeitou aqui um tracejado azul claro e vermelho, região muito forte, porque é um comando com final de taxa única, e fez a retração aqui, tá? Fazendo um padrãozinho aí de estrela da noite. Vamos aguardar, tá? Como eu falei, tem diversas oportunidades no gráfico, tá? Utilizando tanto as marcações quanto o ViaMod. O intuito aqui é mostrar se aparecer o gatilho, né? Que eu validei aí, que é muito assertivo, que é quando se tem rompimento dessas zonas de comando com uma vela de agressão aqui, uma vela de muito interesse, seja da compra ou da venda, tá bom? O gráfico está respeitando essa micro aqui, né? Esse padrãozinho aqui, pernadinha A, B, C. Vamos ver se ele vai respeitar essa pernadinha C, né?
A vela fechou, final taxa única. Então ele me dá o traçamento em azul. Vamos aguardar. Aqui eu estou no gráfico da CryptoIDX, tá? Gráfico da CryptoIDX M1. Vamos aguardar que ele tá tendo rompimento. Vamos ver se vai confirmar o rompimento. Ele foi lá buscar aquela minha macro ali, LTA, tocando lá e retraindo, tá? Aqui ficaria complicado eu pegar. O ideal seria ele romper toda essa zona, tá? Você vê que tá tendo uma briga aqui, então mesmo se romper esse comando, é complicado eu fazer uma entrada aqui para compra, tá? Aqui ele rompeu, né? Ele acabou que rompendo também a minha... Aqui caberia uma entrada, né? Ele vai brigar nesse comando anterior aqui de cima. Então, vamos ver como que vai acontecer aí. Mas aqui ele rompeu a minha LTA, rompeu esse comando de venda, rompeu a minha LTA. Aqui em cima eu tenho uma taxa forte, tá vendo? É uma taxa de azul tracejada, ou seja, final de taxa única, com um comando de venda, né? Vamos aguardar aí essa briga. Ó, ele respeitou aqui o rompimento, tá? Deu continuidade. Aqui as quatro primeiras setas ficou para cima, tá? Esse Tzinho branco é por conta da distância das taxas, tá? Eu expliquei lá no vídeo das setinhas que o que? Se ficar a diferença da taxa atual para a anterior ficar até 5, ele vai ficar verde. Se ficar até 10, de 5 a 10, ele vai ficar branco, né? Aqui a diferença foi de 8. De 6. 8 não, 6. A diferença aqui ficou 346 e 352. Então aqui a diferença das taxas ficou de 6. Então por esse motivo ela ficou branca, tá? Mas as 4 setinhas ficou para cima. Tá? Que respeitou o nosso gatilho de entrada aí, tá bom? Aqui eu fiquei com receio de pegar por conta desse comando em cima, tá? Ele pode ver que ele respeitou, ficou verde a taxa ali, seria um infarto praticamente ali, tá? Mas ficou acima a taxa, tá? Ficou acima, respeitando os dois, tanto esse comando de venda em cima, quanto esse rompimento desse comando, tá? Aqui teve o rompimento da venda. A venda rompeu para baixo. Só que não me deu as confluências que eu quero aqui, tá? Como agressão no ViaMod, tá? Olha para você ver como ele respeitou a taxa única aqui. Exatamente o pavio tocou aqui, tá? Onde fechou aqui. E aí tá brigando. Vamos aguardar. Quero ver se consigo pegar pelo menos 2 entradas aqui, tá? Aí a gente não pode ter pressa.
Essa vela aqui, vamos ver se vai respeitar, tá? Mas ela fechou no mesmo nível aqui do final da taxa única, tá? Ela vai brigar, a compra vai brigar muito aqui, que a compra tá nessa região aqui embaixo, tá bom? Tudo indica uma reversão aqui, tá bom? Mas vamos observar. Aqui fez um padrãozinho de reversão. Padrãozinho 3. Vamos ver se vai respeitar essa região. Acabou que respeitando, né? Fez o padrão 3 de reversão. E aqui ela fechou no nível dessa final taxa única, tá? E aqui fez o padrão 3 de reversão. Aí ela respeitou. Aqui embaixo é uma zona forte aqui para a gente pegar, quem opera aí, pegar uma entrada para reversão. Depende como ele chegar aqui, tá? Vamos ver, tá rompendo tudo. Se ele não romper nessa região. Caso tenha rompimento, esquece. Eu vou aguardar, tá? Ele tende a respeitar essa continuidade. Mas vamos observar. Eu falei que eu não vou pegar se não der as confluências aqui, tá? Então eu não vou pegar. Mas aqui teve o rompimento dessa zona aqui de antiga resistência. Fez o pullback aqui, validando a minha região. Rompeu essa zona aqui. A vela do VMOD. Ela mostrou só uma defesa no meio do cluster, tá? O resto ela ficou sem briga, ficou fininho aqui, tá? Essas velas são arriscadas pegar, tá? Elas são mais confiáveis pegar para reversão do que para continuidade, dependendo da zona, tá bom? Dependendo da zona, da onde ela está localizada. Isso aqui indica sem volume, tá? Isso aqui é o SIX, então não tem volume aqui. O único volume que ela colocou foi lá no meio da vela. Foi exatamente onde o pavio foi lá em cima buscar essa região aqui. E aí depois retraiu, tá? Mas ele precisou ter injeção de novo aqui, tá? A hora que esse pavio aqui anterior chegou lá em cima, a venda defendeu injetando mais, que foi essa região aqui, tá? Então por isso que daí teve a reverter o preço de novo para venda. Vamos aguardar. Nossa, essa vela dá as confluências que a gente precisa aqui, rompendo essa zona aqui, seria interessante para nós, hein? Mas ela não confirmou, tá? Ela rompeu um comando, tá? Pode ser que a compra reaja aqui e venha ficar verde essa vela ainda. Mas para nós, para a entrada validada, que eu sei que tem uma assertividade extremamente alta, não validou, tá bom? Porque aqui ele não tomou a taxa, esse cluster, e a POC também é da venda, tá? Aqui essa vela, né? Ele fez o padrão 1 de agressão da compra, tá? Teve o rompimento aqui do meu comando de venda, esse comando anterior, que buscou exatamente ali, tá? Esse comando de venda, para tornar a subir de novo, tá? Fez outra vela de compra.
Vamos aguardar aí a entrada. Ela demora, mas aparece, tá? Principalmente quando termina uma pernada, um exemplo, uma pernada de baixa, e aí começa uma pernada de alta. Ela tem os comandos anteriores que principalmente são da venda, né, que veio descendo, e aí depois ele vai fazendo esse rompimento com velas de força, tá? Como se fosse aqui, só que teria velas de comando aqui e teria rompimentos dela, tá bom? Teve essa vela só, né, que rompeu o comando ali e deu continuidade, tá? Só que aqui a nossa confluência aqui não bateu as 4 primeiras aqui, tá? Só mais me fez um padrão B de agressão de compra, né? Posição de compra, na verdade. Agressão quando eu vejo uma escadinha aqui, né? Que mostra ele subindo o volume de compra gradativamente. Aqui essa vela ela tinha subido até aqui em cima, buscado esse, fazendo um pullback, né, que era um fundo, teve um rompimento, voltou fazendo pullback de baixa, tá? Exemplo, faz o padrão de agressão de compra, mas ela está próxima ali de uma zona de suporte ou de resistência no caso da compra. Eu vou pegar a entrada? Não. Eu preciso esperar o rompimento, tá? Se operacional é para continuidade, eu preciso validar que ele rompeu a zona ali que vai resistir àquela direção. No caso aqui, eu tenho aqui uma resistência bem próxima, tá? Então, o ideal seria eu pegar o que? Essas confirmações de volume de compra quando rompe uma região forte. Tá? Nunca antes, quando ele finaliza antes, porque aí é incerteza, você não sabe qual força, ou qual tamanho da força de venda que está posicionada aqui em cima. Pode ser bem maior do que o cluster de compra aqui, essa força que a compra apresentou aqui. Tá? Ó, aqui a venda, ela começou a fazer um canalzinho de baixa aqui, tá? Vamos ver o quanto ela vai respeitar esse canal. Aqui teve o rompimento desse comando, essa vela de venda. Tomada POC, mostrando uma agressão compradora aqui, tá? O volume aqui foi menor. A taxa, ela desceu a taxa anterior. Estava na 342, foi para 332. Mas não deu as 4 setinhas lá, 3 setinhas que a gente está buscando, tá bom? Mas teve o rompimento desse comando de venda e desceu. Essa outra aqui teve esse rompimento desse comando de compra, só que ela morreu aqui embaixo nesse outro comando, né? Por isso que tá brigando aqui, tá? Essa briga aí é esse outro comando aqui. Se eu puxar um zoom, vocês vão ver que o comando ficou bem abaixo aqui, tá? Ela rompeu esse comando de compra, esse comando de venda aqui, esse tracejado vermelho. Vamos aguardar aí essa vela aí. O que acontece? Eu vou pegar uma venda aqui, tá? Por conta ela validou esse rompimento aqui. Agora essa vela, mais que abriu com gap, ela validou esse rompimento. E foi com a vela aqui que mostrou muita força de venda, tá bom? Olha, eu só precisava de 3 ou 4, né? Ela me mostrou as 5 aí, um volume alto, volume 23, dando padrão de continuidade aqui, tá bom? Eu cliquei aqui, estou utilizando o automatizador, mas eu estou utilizando a conta real, tá bom? Eu vou puxar aqui o gráfico da Binomo, vai mostrar aqui para vocês a minha entrada, tá? Aí finalizou a vela. Cadê? Aqui a minha entrada rodando ali, tá? Eu entrei com 10 dólares aqui, conta real, tá bom? Foi o win, 8 dólares. Ok?
Vou deixar ele de lado aqui. Tá, olha como teve esse respeito aqui. Uma vela pequena aqui, né? Deu uma bagunçada no VMod aqui. O tamanho do cluster aqui foi menor, foi 9. Volume 9. E ela não rompeu o comando, tá? Ó, ela parou sem ter rompido o comando. Rompeu esses dois comandos, mas foi uma vela com baixo volume, né? Não configurando para a gente fazer uma entrada legal aí, tá? Uma zona forte. Esse comando que ela respeitou aí, uma zona onde a compra está, tá? Ó, foi esse comando, ó, como respeitou o pavio, a quantidade de pavio aqui respeitou, brigou aqui. Essa congestão é por conta que a zona é de muito interesse. Então compra e venda brigou até que a compra venceu. Aí chegou ali, o que aconteceu? A compra está posicionada aqui forte, entrou até com outro comando, tá? Rompeu subindo o preço aí, rompeu esse antigo comando de venda. Vamos aguardar aí, tá? Então, a nossa entrada aí, o gatilho, né? Que assim eu prometi passar para vocês, que eu vi que é muito assertivo, é quando se tem um rompimento. Quando se tem um rompimento no comando com uma vela dessa, tá? Mostra aí as 6, as 4 primeiras aí, principalmente, tá? As 3 primeiras ou as 4 primeiras. Mostrando muita agressão, tá? Eu peguei uma outra entrada aqui, que ela morreu aqui, né? Acabou que... Vamos aguardar para ver, tá bom? Ela não teve nenhum rompimento de comando. Ela morreu, na verdade, aqui sem romper esse comando anterior, que a venda posicionou aqui forte. Vamos aguardar o respeito aí, se ela vai respeitar essa zona, tá? Ela buscou aqui embaixo, um outro comando aqui embaixo, de venda para ganhar força para subir. Vamos ver se ela vai ter força para reverter esse preço e acabar verde essa vela aí, tá bom? Eu dei outro clique aqui, que eu vi que a compra entrou pesado aqui. Vamos aguardar o final aí para a gente ver esse resultado, tá? Vou pegar a Binomo aqui, trazer aqui para vocês verem. Dei duas entradas aqui, tá? De $20, mais deu $18 de lucro quase, né? $16 de lucro, tá? Por que eu fiz essa entrada? Vamos lá, vou explicar. A vela, todas as setas para cima, tá? Todas as setas para cima. Aqui, mas tinha um comando aqui em cima, é um pouco arriscado. Um pouco arriscado. Você viu que a venda desceu até aqui embaixo, tá? A venda desceu aqui embaixo. Só que a compra aqui está muito forte, porque lá atrás tinha comando aqui embaixo. Aqui ela iniciou com comando, ela vai tentar quebrar essa pernada de baixa aqui, né? Para voltar a subir o preço de novo, fazer outra pernada aqui. Ou ela vai fazer uma acumulação aqui para impulsionar esse gráfico para cima, tá? E o que mais validou a minha entrada aí foi essa configuração das setas aqui, tá? Todas as setas para cima, tá? Depois de um sequencial de velas aqui de venda, eu acreditando que ele ia andar mais para cima esse preço, tá? Eu ia buscar até o canal lá, porque se ela começou a respeitar esse canalzinho aqui, ela ia buscar o topo do canal lá em cima, tá? Só vou ajustar aqui. E aí o que acontece? Eu dei o segundo clique, por quê? Porque ele buscou aqui essa zona, tá? Buscou essa zona aqui, e aí a compra entrou forte aqui. Olha a outra configuração aqui da compra, né? A compra entrou muito forte, foi aqui nessa vela aqui, ó. Essa densidade compradora aqui começou a entrar forte aqui.
Ou seja, me indicando que eles iam empurrar esse preço para cima. Aí eu dei outro clique, tá bom? Aqui teve o rompimento desse comando. Foi uma vela. Foi essa vela que foi a vela do IN, né? Que rompeu esse comando de compra, tá? Praticamente ali só o volume que não validou a entrada, mas deu a primeira seta, a segunda, a terceira e um padrão B de agressão de compra, tá? Eu digo assim, não validou essa entrada com as configurações ideais, tá? Não que você não vai pegar e não que eu não pegaria, tá? Pode ser que eu pego uma entrada dessa, tá bom? Vamos diminuir aqui os comandos. Colocar, como tem bastante vela aqui agora, vou colocar 30 para ver quais marcações que ele vai me dar ali para eu poder trabalhar. $60. Então aqui ele me deu esse comando de baixa, esse comando aqui de venda e esse outro comando aqui 60, tá? O que acontece? Quando eu coloco barras aqui bastante passada, no caso, né? Velas bastante antigas, 100 barras para analisar, eu tenho que analisar o seguinte: se essas marcações elas estão validadas, de que maneira? De que maneira formar regiões, entendeu? Um exemplo, esse comando aqui lá de trás, é esse comando aqui, ele validou, né? Fez pullback aqui, rompeu, aqui teve um gap, né? Aqui fez esse comando aqui. Aqui rompeu, respeitou, pavio respeitou, rompeu, respeitou. Aqui rompeu, deu continuidade, respeitou, rompeu, deu continuidade. Aqui formou suporte, né? Nessa região. Então eu sei que é validado esse comando, tá? Aqui rompeu, continuou, aqui rompeu, continuou. Aqui que teve falsos rompimentos, né? Tá acontecendo, não tá respeitando, vamos ver. Pode ser que esse preço ainda consiga subir lá para cima. Vamos aguardar. Mas você vê que a zona é validada, então eu posso utilizar, tá? Não muito, porque aí ele já muda a posição. Você tem que observar se os compradores, no caso aqui os vendedores, eles mudaram as posições deles, porque aí eles sobem ou abaixam as suas posições para trabalhar em outra região do gráfico, tá? Vamos observar aí. Ó, aqui eu estou numa pernadinha de alta. Querendo fazer aí vamos fazer uma bandeira aqui, pessoal que opera figura gráfica. Vamos aguardar. Aqui teve o rompimento, tá, desse comando. Mesmo que esse falhou, foi um falso rompimento. Se foi falso rompimento é porque eu sei que a venda tá forte, né? Que a venda está forte aqui posicionada, tá? Aqui teve o rompimento desse comando com essa vela aqui, tá? Ela fez um padrãozinho de reversão por conta desse pavio, que a compra ficou forte aqui. Mas eu sei que aqui a zona é de venda, porque teve um falso rompimento aqui, tá? São pequenas coisas que eu tenho que levar em consideração na hora da minha operação. Eu preciso filtrar o máximo possível, principalmente essas observações macro, né? Onde a venda está posicionada, onde a compra está posicionada, como eles estão mudando as posições deles no gráfico, tá? Isso aí é você acompanhar o smart money, o dinheiro inteligente, onde ele está rodando. Tá, aqui ele deu uma congestionada, fez uma acumulação aqui para distribuir lá em cima. Aqui ele vai fazer uma nova acumulação para impulsionar o gráfico e distribuir lá em cima novamente. Então sempre tem que estar observando essas regiões, tá? Vamos aguardar a movimentação do gráfico aí, tá?
Olha aqui como respeitou esse comando de baixo aqui, tá? Aqui quem opera a retração, até mesmo eu pego um call aqui, tá? Visto que eu tenho um comando forte aqui atrás, respeitou muito. Os pavio, briga, congestão no comando. Isso aqui mostra uma força enorme de quem vence, aqui no caso a compra. Aqui ela fez um comando, aqui é o primeiro toque após o comando, tá? São 2 comandos aqui. Região muito forte, tá? Vamos aguardar aí se vai acontecer o nosso padrão que a gente está buscando aí, tá? Mais uma vez eu volto a reforçar, tá? Existem diversas maneiras de você utilizar o ViaMod, ele normal ou ele com as setas, né? Essas setas são o que? São as análises que você precisa fazer no ViaMod, que aí ele já te dá essa seta, tá? Eu quero ver se a taxa, para fazer a operação, vou ver se a taxa atual é maior do que a anterior. Ele já vai dar nessa seta de taxa, tá? No Tzinho. Ao volume, eu quero ver se o volume atual é o maior que o anterior. Ele vai te dar nesse volume, tá bom? O P, eu quero saber se está a favor da POC para me fazer a entrada para continuidade. Eu vou, Pzinho, ele vai dar, tá? A seta do P está a favor ou não a POC. O E de escadinhas, ele considera, né? Faz a leitura de uma possível agressão, que é a escada. Aqui a continuidade, né? Se o volume for alto aí. E o último é os padrãozinhos. P e B tem um padrão de anomalia e tem um padrãozinho de reversão, que é o 3, tá? Mais uma vez, você vai pegar eles confluenciando na região. Se a região é forte de compra ou de venda quando ele acontece, tá? Olha aqui a marcação como respeitou tanto a parte superior, que esse comando de venda que rompeu, deu continuidade, quanto embaixo aqui, tá? Pavio deixando pavio. Vamos ver se a venda vai ter força de romper essa região forte aqui, tá? Principalmente se romper com a vela aqui mostrando as nossas confluências, eu pego uma venda, tá bom? Vamos aguardar aí, tá? Ver se tem alguma coisa para baixo aqui. Não tem, só vai ter essa briga depois aqui nessas velas de taxa única, tá? Vamos aguardar. Eu dei um clique aqui para venda, tá? Mas acabei precipitando, tá? Aqui ela não configurou, a compra apareceu aqui, não configurou as minhas 4 escadinhas, tá bom? Vamos aguardar aí se vai ter o respeito desse rompimento. Possivelmente não, tá? Vamos ver, vamos aguardar o final. Se ele vai respeitar esse rompimento. Apesar de não ter configurado aqui as nossas confluências, tá? Deu bom, tá? Mais 8 dólares aí por conta do rompimento, tá? Aqui não configurou as nossas marcações, a nossa confluência das 4 setinhas aqui, só que como eu falei, a região aqui ela é muito forte. Ela é muito forte, ela tem esse comando aqui atrás, respeitou muito, teve uma congestão no comando, mostrando briga, tá?
Então essa região é de muito interesse. E quem venceu aqui? A compra. Né? Você validou o quê? Aí ela subiu até lá em cima, desceu de novo outro comando, tá? Validando. Aqui a compra está muito forte. E aqui essa vela, por mais que não teve a configuração que a gente busca, ela rompeu essa zona. Ela rompeu essa região desses dois comandos, tá? E aí por isso que eu dei a entrada. Achei que me precipitei, mas considerando essa zona que é muito forte, ela subiu até, né? A compra teve força, mas a venda tomou aqui. A compra muito forte aqui, posicionada aqui em cima, tá? Por conta dessa região. Se eles venceram essa briga dessa zona, eles tomou, é porque a região é muito forte, tá? Até a próxima vela aqui, ela fez um pullback de novo, subiu lá na zona, olha como respeitou a zona certinha, tá? Então o setup que eu queria passar para vocês aí, acredito que teve 3 entradas que ficou dentro aí na configuração ideal, mas como eu falei, vocês vão operar só ele? Então, é uma estratégia que eu observei, validei, vi que é assertiva, a gente pôde mostrar aqui, eu peguei as entradas para vocês, só que tem diversas maneiras de operar, tá? Essas marcações, se você pegar para operar só a marcação, utilizando o ViaMod ali, padrãozinho de reversão, você consegue pegar bastante retração, tá? E, ó, pode observar que ele faz muita retração nessas zonas, tá? Quando tem o rompimento, o primeiro toque, dá muita retração, tá? Porque é defesa, tá? Se tem um comando, é porque a compra ou venda, né? Nesse caso aqui, a compra, vamos dar exemplo da compra. Foi injetado muito valor aqui. Quando ela vai buscar essa região, eles vão defender, tá? Eles vão defender. E aí é onde se tem a retração, tá bom? Então aqui, mostrando aqui para vocês, tá? A gente pegou no automatizador aqui agora, nesse vídeo, eu peguei 4 entradas. Aqui você está vendo, foram 4 wins, tá? Entrei com $10 na conta real. Lucro da sessão aqui, a gente teve um lucro de $32, tá? $32 nesse vídeo. Beleza? Só nessas marcações. Utilizando essa estratégia, vamos dizer assim. Mas de novo, repito, tem diversas oportunidades no gráfico utilizando o ViaMod, utilizando a leitura do ViaMod, tá? Tanto com as setas quanto as marcações, tá? O legal é você ter essa visão, você compreender essa leitura, tá? Não só pelas setas, mas entender a leitura do macro, tá? A leitura do volume, o que está acontecendo, né? Entender as confluências, em que local do gráfico eu vou pegar essas entradas, tá bom? Então tá bom, vou ficar por aqui, tá? 4x0, mostrar para vocês. Ao decorrer dos tempos, eu vou postar operações, vou postar entradas, utilizando essas confluências, utilizando o ViaMod, não só essa estratégia, como outras, analisando o ViaMod também. Vou estar passando para vocês aí, tá bom? Muito obrigado a todos. Uma ótima semana aí para todo mundo.